Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre edição e mixagem de voz. Eu tenho a mix de uma música, é um cover do Bon Jovi, a música Bad Name, por isso não vou poder reproduzir ela inteira, senão o YouTube vai me travar. E o interessante que eu quero mostrar para vocês nessa videoaula é exatamente a parte da voz. Por quê? Essa é uma gravação caseira. Cada músico se gravou em casa, a bateria, por exemplo, é toda a gravação de bateria eletrônica. E pelo fato de ter sido feita em casa, sem a presença de um engenheiro de áudio, sem um estúdio, sem bons equipamentos, logicamente a informação sonora chega para nós não com a mesma qualidade se fosse feita em um estúdio profissional. E eu vou destacar exatamente a voz dessa música, porque ela veio com vários problemas que seriam muito simples de serem resolvidos no momento da gravação, mas que não foi feito, e agora a gente precisa tentar chegar no melhor resultado possível na pós-produção. Eu tenho aqui a bateria, baixo, parte de guitarra, parte de teclas, né, piano, teclado, as vozes, o back e aqui meus canais de efeitos. Eu vou deixar tocar só um trechinho, vou deixar mutado essa voz aqui, as duas verdes escuro, são a mesma voz, só que a de cima, nesse track, é a voz já toda editada, mixada, já com processamento, e aqui é o bruto, como chegou para mim. Então vou deixar mutado, vamos ouvir só um trechinho para vocês identificarem a música, depois eu venho fazendo a desconstrução de todo esse processo de edição e mixagem dessa voz. Enfim, essa é a música, tem os efeitos aí rolando. Eu vou deixar mutado aqui os efeitos para não atrapalhar a gente, depois eu abro no final. E eu vou abrir o gerenciador de tracks, pressionando Ctrl Shift M, e vou deixar apenas os dois tracks das vozes, que é esse verde aqui, deixar eles habilitados no caso, né? Vem aqui nesses botãozinhos aqui do TCP, tá vendo? E vem desabilitando todo mundo. Vou deixar só as duas vozes aqui em verde. Acho que tem mais gente aqui em cima, tá. Agora a gente tem uma melhor visualização. Primeira coisa que eu fiz quando eu importei esse arquivo para dentro desse projeto, eu percebi de cara que a estrutura de ganho no momento da gravação não foi feita de forma correta. A waveform está completamente estourada em relação à amplitude sonora. Nesse caso, eu ouvi para ver se não estava estourando, se não tinha nada distorcido, porque dependendo do tipo de informação que chegasse para mim, não teria o que ser feito, mas nesse caso deu para recuperar. Se eu der o play, vocês vão perceber aqui na monitoração do track, que é uma monitoração em dBFS, que o sinal vai bater no vermelho. Shot through the heart! E a gente até começa a perceber um pouco de distorção. Eu baixei o volume desse arquivo, e eu baixo por aqui. Tá vendo esse knob? Eu venho me movendo aqui para baixo, eu baixei em torno de menos 10,66 decibéis. Esse knob ele não vem habilitado inicialmente no Reaper, você precisa habilitar. Basta pressionar Ctrl P, abrir a janela de preferências, clica em Mídia e vai aparecer esse pop-up aqui no final. Eu deixo sempre essa opção de knob, mas essas duas opções vão aparecer uma linha horizontal aqui no arquivo, que você também pode abaixar, aumentar o volume por essa linha. Eu prefiro esse knob aqui. Depois eu ouvi o arquivo inteiro para ver se não tinha nada distorcido, se estava tudo de boa. Identifiquei que o arquivo servia para ser utilizado, não precisava ser regravado, mas eu percebi vários erros comuns de acontecer quando não se tem um conhecimento técnico para se fazer tal coisa. A gente repara aqui, ó, que eu tenho vários desses clipezinhos, tá vendo? Dando zoom aqui horizontal, a gente identifica que a gente tem uma waveform totalmente fora do padrão do resto. Isso acontece exatamente porque o cantor cantou muito próximo do microfone sem utilizar um pop filter. O deslocamento do vento bate na cápsula do microfone e gera essa distorção. Vamos ouvir só esse trechinho. Vamos solar, né? Só para a gente ouvir essa voz. Reparou que tem um estouradozinho?
Eu não consigo tirar isso utilizando nenhum plugin sem fazer uma automação. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz uma automação, só que eu fiz ela de uma forma um pouco diferente. Se a gente clicar no V, abre a automação de volume. Mas a gente tem uma outra automação de volume, clica aqui em Trim, que é essa automação aqui, ó, pré-FX. Vamos habilitar ela aqui. Qual a diferença dela? Quando a gente faz automação no pré-FX, eu estou mexendo agora no arquivo de cima, porque o de baixo era só para mostrar inicialmente como estava. Quando a gente mexe nele, a gente vê a alteração na waveform, tá vendo? Eu consigo visualmente identificar o ponto que eu estou reduzindo daquele trecho. E eu fiz exatamente isso no arquivo inteiro. Eu fui trecho por trecho, onde que tinha aqueles estouradozinhos, onde que tinha... Tá vendo? Olha como é que estava esse trecho aqui. Vamos deixar solado aqui. Tá vendo? Tem um estouradozinho ali. Eu fui e baixei dessa forma. Já melhorou bastante, tá vendo? E fui fazendo isso em todo o trecho do áudio que eu identifiquei que era preciso. Aqui, por exemplo. Porque além desses estouros, tem também muita parte de sibilância. Vamos solar o canal de baixo? Reparem aqui, ó, nesse trechinho, que eu até deixei o marcador aqui. Olha o S. Então o que eu fiz? Abaixei aqui, ó. Tá vendo? Se a gente ouvir no de cima, eu já amenizei bastante. A gente tem também aqui, ó. Aqui é um S, ó. Aqui também, ó. Vamos ver esse trechinho aqui. Ó. Isso daqui é uma sibilância. Porém, eu não fiz na automação essa parte aqui, porque eu utilizei um plugin para isso. Mas toda a parte que estava muito agressiva, tanto de diferença de volume, porque a gente percebe que tem, pela waveform mesmo, ó, a gente percebe que aqui está muito mais alto do que essa parte aqui. Vamos ouvir. Repare aqui na monitoração do nosso track. Ó, estourou, tá vendo? Então, o que eu fiz? Fui lá e baixei. Se a gente ouviu de cima... Depois de que eu fiz toda essa parte de processamento de dinâmica, apertei aqui Ctrl M para abrir o meu mixer, eu venho utilizando os plugins que eu julgo necessário nesse caso. Eu utilizei um Channel Strip, um Brandworks. Esse é um plugin que simula a console Neve. É um plugin até que eu não tenho ele, eu estou utilizando ele como teste, mas gostei bastante. Vou até aumentar aqui um pouquinho o zoom dele, só para a gente ter uma melhor visualização. Eu normalmente inserto um Channel Strip em todos os canais do meu projeto. Então, se você pegar aqui, todos os canais têm um Channel Strip igual a esse aqui. Na voz, o que eu fiz? Utilizei um High Pass Filter, que é esse knob aqui, tá vendo? Se eu rolar o scroll do mouse, eu consigo mover, ou então posso clicar e arrastar também, dessa forma. Então eu deixei mais ou menos em 200, 200 e poucos Hz, apesar de ser uma voz masculina. Eu quis limpar bastante as baixas frequências. Eu não utilizei a parte de compressor dele. Equalização aqui, eu só dei uma pontinha das altas, tá vendo? Tá aqui em 5.7. Utilizei esse carinha aqui, um de-esser. Ele me possibilita selecionar o tipo de filtro. Coloquei aqui em 7.500 Hz, que foi aonde que eu identifiquei que tinha sibilância. Aqui tem o ajuste do threshold. E o legal dele é que ele tem esse íconezinho aqui de um alto-falante que a gente consegue ouvir o trecho onde que ele está atuando. E eu utilizei esse compressor aqui, o CLA2A Mono, que é uma versão do compressor famosíssimo, né, da Teletronics, o LA2A, essa é a versão da Waves. E eu vim aqui nesse preset de voz, que eu acho que funciona bem legal. Vamos ouvir um trechinho.
eu deixo ele sempre batendo em torno ali dos -6, -7 de compressão. Se você alterar a chavezinha aqui, tá vendo? A gente tem a monitoração de entrada, o que está sendo comprimido e a monitoração de saída. Reparem que a visualização aqui muda. Então aqui eu consigo monitorar o sinal que está entrando. Shot through the heart. Aqui o sinal que está saindo. Shot through the heart. E o quanto está sofrendo de compressão. Shot through the heart. Aqui é o ganho. A gente tem uma chave aqui para ligar o limiter dele. E aqui é a redução. Ou seja, a gente não tem parâmetros de ataque, release, ratio. A gente não tem nada disso. Eu utilizei também um equalizador, que está aqui no final da minha cadeia, que é o F6, na versão mono. Equalizador compressor de multibandas. Como funciona? Ele tem esse knob aqui grande, que é o threshold. Toda essa parte daqui, pegando aqui do range para a direita, é um compressor. E essa parte aqui são as funções clássicas de um equalizador. Então eu tenho a seleção de frequência, o Q, que é a largura de banda, o ganho, e aqui eu tenho a parte de compressão. O que acontece? Essa voz, eu sinto que ela tem muita proeminência nessa região aqui de 1K. Então, eu não queria tirar no equalizador, porque eu acho que em alguns momentos não é tão proeminente assim. Mas quando ele chega nas partes mais altas, acaba sendo muito agressivo, e eu utilizei ele como um compressor multibanda mesmo. Shot through the heart, and you're to blame. Então, toda vez que ele canta e atinge muito essa região de frequência, esse compressor desse equalizador atua. Então a gente vê o deslocamento aqui, através do threshold e o range. Então, por exemplo, Shot through the heart, and you're to blame. Shot through the heart, and you're to blame. é isso, pessoal. Espero que essa dica seja útil. Foi uma desconstrução de um track dentro de uma mix completa. Infelizmente eu não posso deixar reproduzir o áudio inteiro, senão o meu vídeo vai ser travado pelo YouTube. Mas a dica é essa. Eu utilizei também alguns efeitos, mas aí depois eu faço um outro vídeo falando sobre essa parte. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda semana estou postando algum vídeo novo. Espero ver vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau!